Eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos estudar sobre os poríferos. Vamos falar sobre a classificação. Os poríferos, eles começam pelo reino Animalia. Por que eles fazem parte desse grupo? Eles fazem parte desse grupo porque são organismos multicelulares, heterotróficos e eles apresentam uma organização biológica típica dos animais. Apesar de eles serem uma forma simples dentro do reino animal, eles são colocados no sub-reino Parazoa. Essa categoria, ela reúne os animais que não possuem tecidos verdadeiros, órgãos ou sistema definido. Mesmo assim, os poríferos, eles apresentam uma organização celular muito eficiente. Eles são capazes de realizar todas as funções necessárias para a sobrevivência. Eles possuem um corpo poroso que, apesar de ser atravessado por um sistema de canais interno, por onde a água passa e circula de forma contínua, esse sistema, que é chamado de sistema aquífero, ele é o que permite a alimentação, respiração e excreção desses animais. E hoje nós vamos falar sobre as 4 principais classes dentro desse filo, que é o calcária, a excitinelida, a demospongiale e a homoscleromorfa. Cada classe, ela vai se diferenciar pelo tipo de esqueleto, que pode ser calcário, silicoso, orgânico, de espongina ou misto, pela arquitetura do sistema aquífero e também por características celulares específicas. Os poríferos, ele é um grupo mais primitivo, como eu já falei, não possui cavidade digestória, não possui tecido verdadeiro e não possui sistema nervoso. Ele é de forma predominante marinha e eles são organismos sésseis, ou seja, vivem fixo ao substrato. Essa simplicidade estrutural, ele reflete uma origem evolutiva mais antiga, possivelmente dos protozoários flagelados, passou a viver de forma mais colonial. Então, o nome do filo poríferas significa portador de poros. Antigamente, até o século XVIII, as esponjas eram consideradas plantas por sua vida fixa e principalmente por causa da sua aparência simples. Existe mais de 10.000 espécies descritas e apesar de que a maioria é marinha, existe sim algumas espécies de água doce que a gente vai exemplificando aqui. Eles têm importância comercial, eles têm muitos compostos que são estudados, tanto para antitumoral, antiviral e antibacteriano. Aqui, como eu já dei uma prévia falando sobre a posição filogenética, eles estão referindo ao lugar onde eles ocupam, aqui na árvore evolutiva dos animais. Eles são considerados os animais mais antigos do planeta e eles representam uma das formas de organização multicelular, ou seja, são capazes de realizar funções vitais de maneira integrada. Então, desse ponto de vista evolutivo, já que eles aparecem aqui na base da árvore dos metazoários, eles ocupam o ramo mais primitivo dentro de todo esse grupo aqui de animais. Isso significa que ele surgiu antes das outras linhagens, como os quinidários, vermes, moluscos e, claro, os grupos mais complexos, como os peixes, anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos, da qual nós fazemos parte. Essa posição basal, ela é sustentada principalmente por suas características. Os poríferos, que, como eu já falei, que não possuem tecido verdadeiro, não possuem sistema nervoso, ele não possui sistema digestório. Lembre-se que ele não possui sistema circulatório. Então, toda a sua organização corporal vai estar centralizada unicamente num fluxo de água que vai percorrer o corpo dele. Lembrem dessas características para reforçar a ideia que eles representam um estágio mais inicial da evolução da multicelularidade. Então, quando vocês observarem esse cladograma aqui, eu quero que vocês vejam que os poríferos se separam muito cedo das demais linhagens de animais. Todos os grupos que vêm surgir depois, eles apresentam nível gradativo de complexidade. Quanto os poríferos, ele vai manter características assim muito próximas da organização ali dos organismos unicelulares. Ele seria como se fosse um momento de transição. É como compreender assim o ponto de partida da evolução animal. Ele mostra que como a vida multicelular começou a se organizar muito antes do aparecimento dos tecidos, dos órgãos ou desses sistemas biológicos mais complexos. Temos a primeira classe, que é o calcário. Elas são chamadas de esponjas calcárias. É um grupo relativamente muito pequeno dentro do filo porífera, representa menos de 5% da diversidade total das esponjas conhecidas. E apesar dessa diversidade, elas são facilmente reconhecidas por possuir esse esqueleto mineral formado por espículas de carbonato de cálcio. Aqui a gente já tem a imagem. Elas pode ter um formato simples, como agulha, ou apresentar 3, como vocês conseguem ver aqui, ou 4 raios. Essas esponjas, ela costuma ser pequenas, muitas vezes com corpo mais tubular, que apresenta uma notável variedade em sua estrutura corporal. Uma característica muito importante dessa classe é que nela pode ser encontrado os 3 tipos de arquitetura do sistema aquífero, que é o asconoide, o sinoconoide e o leuconoide. Essa variedade estrutural, ela demonstra que mesmo sendo um organismo mais simples, a calcária, ela exibe múltiplas formas de organização interna. Todas essas espécies dessa classe são marinhas. Elas vivem em substratos diversos e os gêneros mais conhecidos são a Sicon e a Leucosenia, que são frequentemente utilizados como modelos de estudo para apresentar essas formas anatômicas mais bem definidas. E elas são mais
fáceis de se observar. O gênero, por exemplo, do Leucozenia inclui mais de 40 espécies distribuídas mundialmente, ela sendo especialmente mais comum em regiões setentrionais, e a história da classificação desse grupo ela é complexa, já que ela possui diferentes pesquisadores e ao longo do tempo eles propuseram diversos conceitos de forma distinta de sua espécie, tornando a sua sistemática um desafio e um campo de estudo contínuo. De modo geral, ela apresenta um grupo fascinante dentro dos poríferos simplesmente pela sua estrutura corporal. O esqueleto, que é exclusivamente de calcário e tem a grande diversidade de formas internas, o que torna essencial para compreender a evolução e a biologia dos primeiros metazoários. Aqui, como eu falei da espécie Sicon, eu trouxe aqui o exemplo que ele pertence à classe calcária e que ele apresenta esse corpo cilíndrico, como está aqui na imagem desse artigo que eu trouxe, ou fusiforme, que se estreita tanto na região apical quanto na região basal. Você pode observar aqui tanto a apical quanto a basal. A base desse pedúnculo é mais espessa e é responsável pela fixação ao substrato, enquanto a extremidade apical possui um único ósculo, que é circundado por uma coroa de espícula, que está aqui, do tipo de actina, como podemos observar nessas imagens. Essa espécie, ela possui o sistema aquífero do tipo ciconoide, que é caracterizado por essa presença de câmaras radiais revestidas dos coanócitos, tá aqui, ó, que rodeia o átrio, revestido pelo endopinacócito. Essa organização interna, ela influencia diretamente a sua capacidade regenerativa, que nos experimentos representados aqui no slide, as seções da coluna corporal dessa espécie foram dissecadas e mantidas em placas de Petri, com água do mar. E logo após o corte, como vocês podem observar, a extremidade tanto apical como basal dos segmentos, eles apresentam uma aparência semelhante, sem sinais visíveis de organização. Entretanto, vocês podem observar que a partir de 1 ou 2 dias após a dissecação, ocorre a formação da membrana chamada membrana regenerativa. Essa membrana aí, ó, que está mostrando, ela cresce de forma centrípeta, ou seja, das bordas em direção ao centro, recobrindo gradualmente o local de onde ela foi, ó, cortada. A formação dessa membrana basal, ela costuma ser particularmente rápida e pode se complementar em poucas horas. Então, aqui, de 2 a 4 dias a esse corte, a membrana regenerativa já cobre totalmente a superfície basal desse tecido, reconstruindo a região. E, simultaneamente, o ósculo, ele começa a aparecer novamente na extremidade oposta do fragmento. Então, aí, como está mostrando, de 4 a 6 dias, ocorre uma regeneração completa. O novo ósculo já está completamente formado, ele tem acompanhado seu anel de espículo e do corpo de actina, e daquele esfíncter contrátil que controla a abertura. A partir desse momento, o fragmento ele volta a atuar como uma esponja funcional. Esse processo ele é para que vocês entendam a extraordinária capacidade de regeneração desse grupo, que é sustentada pela plasticidade celular ou pela simplicidade estrutural que é essa classe dentro do filo estrutural dos poríferos. Aqui está as espículas, como eu falei anteriormente, para que vocês possam visualizar. Aqui a gente tem a classe dos Hexakinellidia, também chamado de Yellowspongiae. Ela reúne as famosas esponjas de vidro, que é um dos grupos mais fascinantes e peculiar dentro do filo porífera, porque ela recebe esse nome devido ao esqueleto ser extremamente delicado. Olha como ela é linda. Ela forma essa forma por causa das suas espículas de sílica, que apresenta esse formato aí hexarradiado. Aqui tá a foto aqui, ó, dá para vocês observar bem. Ou seja, ela tem 6 raios dispostos em ângulos retos. Essa estrutura tridimensional, ela confere ao corpo uma aparência de um vidro entrelaçado, muitas vezes lembrando a rede totalmente tecida. Essa espécie, elas são especialmente importantes, no caso, essa classe, é especialmente importante nos ambientes marinhos profundo, porque ela domina grandes áreas no fundo do oceano, especialmente em regiões batiais e as abissais. Em água rasa, a sua ocorrência é muito rara e é restrita a ambientes especialmente frios e específicos, como cavernas mediterrâneas, fiordes, que é os fiordes canadenses, e a plataforma antártica. Essa distribuição seletiva, ela vai contribuir principalmente para a dificuldade de preservação desse grupo, já que a sua estrutura é extremamente frágil, e essa esponja, ela apresenta corpo cilíndrico, como está aqui na foto, na forma de um funil, e diferente das outras classes, a sua célula, ela exibe essa integração única, formando um sítio, no qual o citoplasma é contínuo, né, e compartilhado, sem essas membranas celular rígidas entre as regiões. Isso influencia tanto no funcionamento, quanto no modo de como essa esponja reage ao ambiente. A arquitetura interna desse sistema aquífero aqui, ele pode ser tanto ciconoide quanto leuconoide. Essa forma é para garantir a maior eficiência
eficiência na circulação da água. E assim como as outras esponjas, todas as espécies dessa classe são exclusivamente marinhas. Entre os representantes mais conhecidos, a Euplectella, ela é conhecida principalmente como cesto de flores de Vênus. Essa esponja, ela é culturalmente muito valorizada no Japão, porque ela é tradicionalmente oferecida como presente de casamento, porque no interior, muitas vezes, vive um par de camarões aprisionado, um machinho e uma fêmea, e eles crescem dentro do esqueleto e passam a vida toda juntos, e esse conjunto simboliza união e fidelidade. Além do valor cultural, essa esponja de vidro, ela também tem despertado um grande interesse científico, porque suas estruturas silicosas, eles inspiram, né, o estudo da biomimética, especialmente as áreas como fibras ópticas e engenharia de materiais, devido à sua propriedade de resistência mecânica e a transmissão de luz. Então, assim, a classe Hexanellidia, que apresenta essa composição única de beleza natural, importância ecológica e esse interesse todo biotecnológico e a sua complexidade estrutural, ela se destaca como um dos grupos mais extraordinários dentro do filo porífero. A classe Desmospogiae, ela é de longe o maior filo dentro do porífero, né? Ela representa aproximadamente 90% de todas as esponjas, de todas as espécies de esponja viva. Essa alta diversidade, ela se reflete em uma grande variedade de forma, tamanho, cor, estratégia ecológica, o que torna esse grupo extremamente bem sucedido nos ambientes marinhos. Também na água doce, elas possuem um esqueleto que pode ser formado de espícula de sílica por um material proteico chamado espongina ou por uma combinação de ambos. Uma característica importante é que as suas espículas nunca apresentam raios, e o que a diferencia claramente das esponjas de vidro, que pertence à classe anterior mostrada. Outra marca típica dessa daí é que o corpo ele tem uma organização leconoide, que significa que o sistema desse aquífero é mais complexo dentro de todas as esponjas. Então, essa complexidade ele vai aumentar a eficiência de filtração, como pode ser observado aqui. Ela permite que atinja tamanhos maiores e formas mais elaboradas. Dentro da classe, a gente encontra várias espécies de importância econômica, como as esponjas de banho, que apresenta todo aquele esqueleto formado por espongina, tornando-se bem macia e adequada ao uso humano. Também estão presentes membros de água doce, como a sua família Spongilidae, enquanto os demais famílias são exclusivamente marinhas. Entre os gêneros mais conhecidos, a gente encontra a espongia, o Cliona, a Tiretia e a Elixandria. A espécie, por exemplo, Elixandria, eu até trouxe aqui, ó, é um exemplo desse artigo para vocês verem a imagem. Ela é uma das espécies mais estudadas do mundo. Ela ocorre em uma ampla variedade de ambientes. Ela suporta uma variação de salinidade, temperatura, turbidez e intensidade do fluxo de água muito grande, diferente das demais. E ela é encontrada desde zonas interdiais até profundidade superior a 500 metros, ou seja, ela é muito adaptável. E além disso, a H. paniceia, que ela representa, né? Além disso, essa Alexandria paniceia, que ela desempenha um papel ecológico muito importante, porque ela serve como substrato para diversos organismos marinhos, inclusive algumas algas simbióticas e uma grande variedade de bactérias associadas. E o seu ciclo de vida, ele tanto é com reprodução sexuada, quanto multiformas de reprodução assexuada. Reforça sua capacidade de colonização e a sua resiliência ambiental. Então, essa classe Demospongiaceae destaca não apenas pela sua expressiva diversidade, mas também pela relevância ecológica. Sua presença, ela é encontrada em diversos habitats e também a sua importância biotecnológica e sua importância econômica e de muitas de suas espécies. Olha que linda! Essa classe Homoscleromorpha, ela é considerada a mais recente e uma das mais peculiares dentro do filo porífero, porque ela se destaca por reunir um grupo de esponja que tem características únicas, que aproxima essas espécies dos eumetazoários. Esses animais eumetazoários, eles possuem tecido verdadeiro, e um dos traços dessa classe de esponja é a presença de uma lã basal verdadeira. É uma estrutura que não está presente nas demais esponjas e é uma característica muito importante porque ela representa um avanço na organização celular. Ela demonstra um nível maior de adesão e suporte entre as células de forma como se fosse uma espécie do epitélio. O esqueleto dessa esponja é simples e pode apresentar espículas um pouco mais variadas, ou algumas espécies até mesmo nem espícula. Isso as diferencia das outras classes, cuja diversidade de espícula costuma ser um dos principais critérios na sua identificação. Em geral, elas costumam ser pequenas, possuem uma distribuição relativamente restrita, porque ela ocorre tanto em regiões específicas do ambiente marinho, e um exemplo bem representativo desse grupo, que eu trouxe aqui, a linda, maravilhosa, é a Auscarella. Os adultos dessa espécie são encontrados principalmente em substratos rochosos no noroeste do mar Mediterrâneo. E assim como ocorre com a maioria das esponjas, essa espécie aí que eu trouxe, a Auscarella, ela apresenta tanto reprodução sexuada quanto assexuada. As formas assexuadas, ela inclui fragmentação, brotamento e a gemologênese. Todas as estratégias que favorecem a generação e a colonização rápida desse substrato. Além disso, essa espécie
espécie, ela é amplamente assim estudada na biologia moderna, principalmente para fins de sequenciamento genômico. Devido à sua organização celular, ela é ser diferenciada e um potencial muito grande de esclarecer importantes aspectos da evolução dos primeiros animais multicelulares. Então essa classe, ela apresenta um grupo pequeno, mas é muito essencial para compreender lá aquela transição entre a simplicidade estrutural dos poríferos e o surgimento dos tecidos verdadeiros no metazoa. Apesar que todas as espécies que eu tenha trazido aqui são marinhas, a grande maioria, existe também as ducícolas, que são as esponjas de água doce. Elas pertencem à classe Demospongiae, ou seja, é uma classe, lembra que eu falei que é a classe com maior diversidade dentro do filo porífero? As esponjas de água doce, elas apresentam essas adaptações específicas ao ambiente fluvial, e elas são encontradas em diferentes regiões do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, ela vai se destacar especialmente nos nossos rios amazônicos, onde a grande abundância dessa espécie pertencente aos gêneros Metania, Drulia e a família Metanidae. Um exemplo marcante da Metania é essa que eu trouxe aqui, ó, Metania, ela é uma espécie endêmica da região amazônica. Ela é encontrada tanto em rios de águas pretas quanto em rios de águas claras. Essa esponja, ela apresenta uma estrutura típica da Demospongia ducílica, incluindo a produção de gêmeos, que são estruturas de resistência fundamental para sua sobrevivência, tanto em períodos de seca ou variações ambientais extremas. Então, assim, embora a maioria das esponjas seja marinha, essas espécies de água doce, elas representam um componente ecológico importante, especialmente em ambientes como os nossos, que a gente vive, que são ambientes tropicais. Ele contribui para a biodiversidade e para o equilíbrio desses ecossistemas de água doce.